É todo dia eu matar o meu eu. É todo dia eu mortificar a minha carne. É todo dia eu dizer não às minhas vontades, às minhas paixões, aos meus desejos. Isto é santidade. E por que eu preciso todos os dias? Por que eu preciso constantemente? Simplesmente porque eu e você, nós somos vaso de barro. E nós sabemos que o barro é um elemento frágil. Mas essa fragilidade tem um propósito. Porque o que tem que sobressair não é o vaso de barro, mas é a excelência do poder de Deus que está contido dentro deste vaso. E é por isto, se nós carregamos esta excelência, não podemos nos apresentar diante de Deus como um vaso trincado, um vaso sujo, um vaso furado, um vaso sem utilidade nenhuma. Eu preciso ser um vaso de honra. Aleluia. E não um vaso de desonra na casa do Senhor. Nós somos frágeis, nós somos imperfeitos, nós somos sujeitos a fraquezas, a debilidades, a ansiedades, a depressões, ao desânimo, à falta de fé. Por isso mesmo, constantemente, dioturnamente, sem parar, nós precisamos estar no jardim em constante oração. Aleluia. Porque se nós fôssemos fortes, nós não precisaríamos. Nós nos estribávamos na nossa fortaleza. Mas nós somos vasos frágeis de barro. Então nossa busca pela presença de Deus e pela santidade tem que ser diária. Para que Ele nos visite em nossas fraquezas e em nossas imperfeições, porque Ele tem cuidado de nós. E enquanto nós estivermos aqui, irmãos, neste invólucro de carne, nós estamos sujeitos a tristezas, sujeitos a desânimos, sujeitos a ansiedade. E um dia eu estava numa reunião com jovens, e aí o jovem estava muito aflito, porque ele disse que por que é que a fé muitas vezes ela está em alta, ora ela está em baixa, porque ela não é homeostática, porque ela não fica parada numa temperatura só, porque o vaso é de barro, porque quem tem que aparecer é a excelência da glória de Deus. Aleluia. E nós temos que ter isto, irmãos, bem claro na nossa mente. Porque foi o próprio Jesus que nos ensinou: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Porque a carne é fraca. Mas se você estiver vigiando e orando, o Espírito vai estar pronto. O Espírito vai estar forte. Você vai estar capacitado. Mas é preciso que você vigie e ore. Vigiai e orai. O tempo todo, continuamente, todos os dias, sem se cansar, sem vacilar. Aleluia. E esse é um estado em que nós devemos estar. Um estado de permanente vigilância e oração. Para ter a noção exata, irmãos, da nossa fragilidade, nós precisamos estar debaixo da potente mão de Deus. E eu posso me lembrar de uma passagem no livro de Isaías, no capítulo 6, onde Isaías ele é chamado, ele é consagrado ao ministério de profeta. E ele teve uma grande visão ali, ele viu o trono de Deus. Aleluia! Se vocês podem se lembrar disso, o que foi que Isaías viu naquela hora? Ele viu o trono de Deus. Diz que o séquito do Senhor era infinito, era grandioso. Aleluia! E ele viu um exército de serafins. E os
serafins voavam diante do trono de Deus. Eram seres angelicais formosos, lindíssimos, poderosos, e voavam diante da presença do trono do Senhor. Com duas asas cobriam os seus rostos, com duas cobriam os seus pés e com duas voavam. Aleluia! Isaías ficou estarrecido diante daquela visão. Isaías viu, ele teve a nítida certeza da sua pequenez. E esses anjos, esses seres angelicais, esses serafins estavam de contínuo: santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Os céus e a terra estão cheios da sua glória. Aleluia. Se fosse Isaías, já tinha me derretido toda. Aleluia. Pelo poder da grandeza daquela visão tão maravilhosa. E ele diz: ai meu Deus, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de homens de impuros lábios. Oh, esta nítida certeza que nós precisamos ter, que nós somos impuros, que nós precisamos a cada dia nos santificar para estar na presença daquele que é santo, santo, santo. Aleluia, aleluia. Nós não iremos adentrar aos portais da glória com as nossas vestimentas com mancha, nem com ruga, porque ele vem buscar uma igreja cujas vestes são lavadas no sangue de Jesus. Essas vestes têm que ser branqueadas no sangue do Cordeiro, para que eu e você tenha direito à entrada na cidade santa pelas portas e possamos todos nós ouvir o vinde benditos do meu Pai, possuir por herança, aleluia, aquilo que está reservado desde a fundação do mundo. Oh, alabaço. Oh, aleluia, aleluia. A santidade, ela não é opcional. E eu falava ontem com as irmãs que o perdão não é opcional, é um dever nosso. É bíblico. A santidade também. A santidade não é uma opção, ela é uma ordenança bíblica. Sede santo, porque eu sou santo. Aleluia, aleluia. E ao longo das Escrituras nós vemos desde Gênesis até Apocalipse se falando em santidade. Só no Antigo Testamento são 830 vezes que se fala em santo, em santificação, em santidade. Entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento são mais de 1000 vezes. Será que esse termo tem muita ou pouca importância dentro do compêndio bíblico? O que era que estava escrito numa faixa na testa do sacerdote? Santidade ao Senhor. Para quê? Para que todas as vezes, quando ele fosse realizar o ritual da purificação, ele pudesse ver refletido aquilo que estava escrito em sua testa na água: santidade ao Senhor. E não adianta você querer servir ao Senhor de mãos sujas, porque o Senhor não vai receber. O homem pode até olhar e dizer: que lindo, que bonito, como ele é capaz, como ele é capaz. Olha, só ele sabe fazer desse jeito. Mas se o teu propósito, se a tua motivação não for para louvor da glória de Deus, aquilo que você está fazendo com as suas mãos sujas não serão recebidos pelo Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Desde o Antigo Testamento, Deus, ele quer ter intimidade com o homem. E eu posso me lembrar de Adão sendo visitado por Deus. Por inferência, eu entendo que por várias vezes o Senhor era costumeiro que o Senhor fosse visitar todos os dias o homem pela viração do dia, ou seja, no final da tarde. E teve um dia que ele chegou lá e não encontrou o homem.
Porque o homem perdeu o quê? O seu estado de santidade. Aleluia. O que separou Adão e Eva da presença de Deus foi a perda da santidade gerada pelo pecado. Em Tiago 1, 14 e 15 diz: mas cada um é tentado quando é atraído e seduzido pela sua própria cobiça. Depois de haver a cobiça concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Ao patriarca Abraão, aquele que abençoou todas as famílias da terra, nós somos abençoados pelo seu chamado. O Senhor disse: anda na minha presença e ser perfeito. Tem uma tradução que eu gosto muito que diz assim: eu sou Deus El Shaddai, o Todo-Poderoso. Anda na minha presença e seja íntegro. A Moisés, o grande legislador, o primeiro encontro de Moisés com Deus, Moisés já percebeu que havia algo diferente com aquele Deus. E quando ele viu a sarça que se queimava e não se consumia, ele se aproximou para ver aquele fenômeno. E ele ouviu a voz bradando: ei, descalça os teus pés, porque a terra em que tu estás é santa. Aleluia! Deus é Deus de santidade. Não adianta, queridos, nós insistirmos em querer servir a Deus de qualquer jeito, porque Deus, ele exige de nós santidade. E nós percebemos que todos os grandes feitos, os grandes guerreiros, os reis, profetas, juízes, todos os grandes feitos eram precedidos de uma purificação, de uma santificação. E nós queremos achar que adentraremos aos portais celestes de qualquer jeito, brincando de ser crente. A santificação, queridos, é uma urgência dos nossos dias. É para hoje. É para os nossos dias. Nós não podemos servir ao Senhor de qualquer forma. Não podemos servir ao Senhor só quando tudo vai bem. Nós vimos como as igrejas se esvaziaram. Não sei se esse fenômeno aconteceu aqui em Nova Sul, mas um monte de lugar que eu andei por aí, depois do Covid, teve crente que foi passar o período da quarentena, ele está na quarentena até hoje, não voltou mais. Mas o Senhor está às portas. Por isso que a santidade, ela é necessária. Por isso que a santidade, ela é urgente. Porque a gente não pode servir ao Senhor com o pé no Egito. Ou melhor, com o pé na igreja e a cabeça no Egito. E nós vemos nos templos lotados de pessoas cheias de si e vazias de Deus, vazias do Espírito Santo, querendo lançar mão nas atividades que são para quem está com as suas vestes aptas, com as suas mãos purificadas, simplesmente porque acham bonito, se acha capaz, né? Querem servir de qualquer maneira, sem entender que nós precisamos servir com o mesmo sentimento que Jesus teve, um sentimento altruísta, um sentimento desprovido de interesse próprio, um sentimento de humildade. No livro de Filipenses 2, versículos 3 a seguir, diz assim: não façais nada por contenda ou por vanglória, mas por humildade,
cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada um para o que é dos outros, de sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo e sendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aleluia, aleluia. Se há algum motivo, se há algum louvor, se há alguma glória, que esta seja por ter o teu nome escrito no livro da vida, porque é isto que faz toda a diferença. Não adianta você ocupar cargos, não adianta você vir com integrações, com jejuns, com orações, muitas vezes até chorando na hora do louvor, levantando a mão, se alegrando, dizendo que está feliz. Não adianta nada disso se o seu coração não for um coração liberto, um coração puro, um coração humilde. Se dentro da tua mente, no teu coração, não houver o sentimento que houve em Jesus, simplesmente prazer de servir. Aleluia, aleluia.